Nós estamos a falar sobre alma restaurada, ou dei esse título à série, e estamos a falar em alguns assuntos que têm a ver com a nossa alma. Já falámos sobre a rejeição, a semana passada falámos sobre o perdão, e hoje eu gostaria de falar um bocadinho sobre desapontamento. Diga ao meu lado, desapontamento. Quem é que por acaso aqui já foi alguma vez desapontado? E não é só por pessoas. Quem é que já alguma vez ficou desapontado com Deus? Levante lá o braço. Obrigado pela vossa coragem. No sentido que nem sempre as coisas correram como nós pensávamos e idealizávamos. Certo? Mas nesta manhã, dirige-nos, Senhor. Fala-nos. E que seja o teu Espírito a nos dirigir. Coloque nas tuas mãos, Senhor, para que, mais do que palavras estudadas ou pensadas, eu seja guiado pelo teu Espírito Santo, Senhor. E que sejas tu a falar ao nosso coração. Não seja uma informação de mente para mente, mas de espírito para espírito. Que seja o teu Espírito a trazer essa revelação aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu gostaria de começar por falar sobre 3 verdades que devem estar a operar em todo filho de Deus, todo cristão. A primeira verdade é que, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14, 20 e 27, todo filho de Deus, ele deve estar envolvido com uma igreja local. Ele deve estar comprometido com uma igreja local. A ideia de que podemos ser cristãos e não estarmos comprometidos com uma igreja local, ela é totalmente fora da palavra de Deus. Mas por todo lado, nós encontramos cristãos que andam de igreja em igreja. E eu não estou a falar de visitas, claro. Mas não há nenhuma escritura que nos permita fazer isso. A palavra de Deus diz que Deus coloca-nos na igreja local, junto com a família, com o corpo de Cristo. E eu já vi pessoas que estiveram envolvidas com a igreja local, estiveram comprometidas com a igreja local, mas algo aconteceu e por causa disso, hoje não mais estão envolvidas. A segunda coisa que todo filho de Deus deve ter na sua vida ao operar é visão. Propósito. De acordo com Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz que onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, não há futuro. Todos nós precisamos de visão. Viver a nossa vida sem visão seria como um capitão, por exemplo, de um avião, levantar voo sem rumo. Vocês imaginem, por exemplo, nós sentadinhos num avião e o capitão lá, é capitão ou comandante? Comandante. Piloto. Quer dizer, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Nós vamos levantar voo, não sei bem para onde, mas eu creio que Deus nos vai levar a um destino certo. Eu creio em Deus, mas eu saía desse avião. Quem faria isso comigo? Mas é assim que muita gente vive. Sem visão. Já tiveram visão, mas algo aconteceu e perderam essa visão. A terceira coisa que todo filho de Deus deve ter a operar na sua vida é que todo filho de Deus, ele deve partilhar a vida de Deus com outras pessoas. Nós partilharmos daquilo que temos recebido da parte de Deus. E eu já vi pessoas que estiveram a fazer isso por um bom tempo.
Mas algo aconteceu e eles pararam pura e simplesmente de fazer isso. Porquê que isso aconteceu? Irmãos, Satanás tem uma estratégia e ele trabalha contra nós para impedir que estas três verdades elas estejam a operar na nossa vida. Ele tem um alvo que é nos impedir de viver de acordo com o propósito e o plano de Deus. Quando aqui em Provérbios diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, esperança está a falar de uma expectativa. E se essa expectativa não acontece, a pessoa fica desapontada. E aqui o coração que está aqui a falar é o espírito do homem. Um desapontamento contínuo faz adoecer o coração. E pensem nisso, se o coração de um filho de Deus está doente, como é que ele encontrará o seu lugar na igreja local? Se o coração de um filho de Deus está adoecido, como é que ele vai viver com visão? Se o coração de um filho de Deus está adoecido, como é que ele vai partilhar a vida de Deus para com as outras pessoas, se ele próprio ele está doente? E o que é que faz adoecer esse coração? Um desapontamento contínuo. O que é o desapontamento? O desapontamento é a frustração de uma expectativa. É alguma coisa que nós pensávamos, idealizávamos, mas de repente nada disso acontece. E quando esse desapontamento ele é repetitivo, porque ele pode acontecer na área dos relacionamentos, ele pode acontecer nas nossas ações, nos problemas à nossa volta, nós idealizávamos, sei lá, estamos à espera de uma promoção e não fomos promovidos. Então, esse desapontamento contínuo, ele faz adoecer o nosso coração. Por isso também diz lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porquê? Porque é de lá que procedem as saídas da vida. De onde? Do nosso coração. Por outras palavras, ele está a dizer assim, olha, sê diligente em relação à condição do teu coração. Por outras palavras, ele está a dizer que é aquilo que acontece dentro de ti que vai determinar o poder da tua vida. O poder na nossa vida não é determinado por aquilo que acontece fora de nós ou ao nosso redor. Ele é determinado por aquilo que está a acontecer dentro de ti. Por isso ele está a dizer assim, olha, cuidado, guarda, protege o teu coração. E o que faz adoecer o coração? Um desapontamento contínuo. Ao observar pessoas, eu descobri que o desapontamento produz um veneno. Diga-me ao lado, veneno. Na vida dos filhos de Deus, que os impede de gozar a vida abundante que Deus tem para a nossa vida. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10, não é? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando esse desapontamento ele é contínuo, ele vai produzir como com veneno, roubando-nos de desfrutar dessa vida de Deus na nossa vida. Quando ele se repete, ele vai gerar uma expectativa negativa dentro de nós. E qual é o perigo disso, irmãos? Hebreus, por exemplo, vamos abrir Hebreus capítulo 11. A palavra de Deus diz assim, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se vêem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Por outras traduções diz que a fé é a substância das coisas que se esperam. Agora ouça, se o coração de um filho de Deus ele está cheio de uma expectativa negativa por causa do desapontamento, então não haverá nada para que a fé se torne substância daquilo. Porquê? Porque o seu coração ele está cheio de uma expectativa negativa. Então, quando o desapontamento entra na nossa vida e tu não sabes como encontrar a solução ou como caminhar essa estrada do desapontamento, esse desapontamento vai paralisar a tua vida. Esse desapontamento vai roubar a tua vida. Irmãos, ele rouba nestas três áreas que nós falamos lá em primeiro lugar, nestes três princípios. Por exemplo, em primeiro lugar, o desapontamento rouba-nos nos nossos relacionamentos. E igreja
igreja tem tudo a ver com relacionamentos. É disso que se trata. Igreja tem a ver com um povo, com uma família. E o que é que acontece? O que é que o desapontamento faz? Nós começamos a relacionar com o A, com o B ou com o C. E esperamos alguma coisa desse relacionamento. E quando não acontece, nós vamos ficar frustrados. Muitos vão ficar ofendidos. E se nós, como vimos a semana passada, não tratarmos da ofensa rapidamente, ela pode se transformar em falta de perdão, em amargura, em ciúme, em inveja. E muitas vezes, por causa disso que aconteceu, nós não voltamos mais a confiar em ninguém. Ou seja, esse desapontamento vai determinar não só o que aconteceu, aquele presente, mas vai determinar o nosso futuro e vai nos roubar nos próximos relacionamentos. Por isso é que a pessoa diz, não, eu agora já aprendi. Não é? E coloca assim um muro, não é? Tu cá, tu lá, ou assim, pronto, amigos, negócio, ou seja, há uma muralha para nos defender de futuras ofensas. O problema é que essa muralha não só está ali para afastar as pessoas, mas afasta Deus. O desapontamento rouba-nos também nas nossas circunstâncias. Vocês lembram-se daquele general, o Naamã, aquela história que está lá em 2 de Reis, capítulo 5. O Naamã era um chefe do exército da Síria. Era um homem poderoso, era um homem famoso, era um homem com poder lá naquele lugar. Ele era o líder de todo aquele exército que tinha conquistado, por exemplo, lá Jerusalém e outras cidades. O povo de Israel tinha sido derrotado lá numa batalha. Daí veio uma menina que estava a servir a mulher de Naamã e estava lá em casa. Mas este homem era leproso. E aquela menina, ela disse estas palavras à sua senhora, como assim a tratava. Ai, se o meu senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria. O profeta era um homem chamado Eliseu. Ele certamente que o restauraria da lepra. Então ele começou a criar uma expectativa positiva, que a lepra podia ser curada, ele podia ser liberto da lepra. Ele faz contactos com o seu rei, o rei da Síria, faz contactos com o rei de Israel. E lá vai o Naamã com toda uma grande comitiva a ir ter com o tal homem de Deus, porque ele tem uma expectativa, ficar livre do quê? Da lepra, ficar curado. Ele leva carros, cavalos, ofertas, ele leva um montão de coisas e ele leva também na sua cabeça tudo idealizado, como é que vai acontecer. Certamente eu vou lá chegar, nós podemos ver isso pelo decorrer da história, né? Ele vai me receber, vai passar a sua mão sobre o meu corpo. Ele idealizou ali uma série de coisas e quando ele chega lá, o Eliseu nem o recebe. Não está ninguém à porta, não há nenhuma passadeira vermelha, não há ninguém a fazer vénias àquele homem, não há nada, é como se ninguém tivesse aparecido. E aparece um jovem, o Geazi, o servo do homem de Deus, e aparece simplesmente com um recado. Olha, vai lá, é aqui este rio aqui em Israel, mergulha 7 vezes, e o meu Senhor diz, tu vais ficar curado. Ele ficou irado. Aquele homem ficou possesso. No sentido o quê? Ele nem tem a coragem de me receber. Porquê? Porque ele idealizou algo. Ele pensava que ia acontecer desta ou daquela forma, mas nada disso aconteceu. E a minha pergunta é, quantos de nós, por vezes, também pensamos que Deus vai agir desta ou daquela forma e nada disso acontece? Às vezes até o oposto acontece. Quantas vezes nós oramos, idealizamos, não, Deus vai me dar, Deus, aquilo vai ser meu, aquela casa ou isto ou aquilo, vai ser aquela cura, e de repente ele não é curado. Na verdade até morre, e de repente aquela casa vai ser, mas é para outro, e uma série de coisas acontece, e nós ficamos desapontados. Porquê, Deus? Onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? E quando esse desapontamento nós não sabemos lidar com ele vai nos roubar nas circunstâncias. Glória a Deus pelos homens de Naamã, porque os homens de Naamã chegaram-se ao pé dele. Se aquele homem te mandasse fazer uma coisa difícil, tu não farias? Vai lá, custa-te alguma coisa.
Ele estava danado. Não, o que é que ele pensa que é? Eu não sei o que, eu esforcei-me. Eu vim aqui à casa dele. Eu trouxe todas estas ofertas. Ou seja, tal e qual como nós fazemos às vezes. Senhor, eu orei, eu jejuei, eu dei o dízimo, eu não sei o que. E o Senhor também, amém, obrigado. Mas nada daquilo aconteceu. Mas a verdade é que estes homens convenceram este homem a obedecer ao homem de Deus. E ele foi lá e fez aquilo que não queria. Fez aquilo que não imaginava. E ele se humilhou. A verdade é que ele saiu de lá curado. Mas o desapontamento tem esse potencial de nos roubar nas circunstâncias. O desapontamento ele tem o potencial de nos roubar ou rouba-nos na nossa chamada. Naquilo que Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para a tua vida. E a história que eu quero trazer aos irmãos lembrar está escrita lá em 1 de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Quem é o profeta agora? Elias. Ele é o homem de Deus, ele profere a palavra de Deus. Há um tempo de incredulidade. Aquela gente não quer nada com Deus, sobretudo o rei e a rainha, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Eles servem lá ao Baal, eles servem lá a outros deuses. E há lá um dia que ele sentiu o homem de Deus desafiar todos os profetas de Baal. Onde foram lá para o Monte Carmelo e fizeram lá todo aquele desafio, 400 profetas de Baal, não é? E o Elias do outro lado. E ele disse, olha, vamos lá ver quem é que verdadeiramente é Deus. E depois desse acontecimento, de facto, Deus respondeu a Elias. Os deuses não responderam lá àqueles profetas. O povo foi e matou todos aqueles 400 profetas de Baal. E poderíamos imaginar ou pensar que o homem saía de lá todo cheio de fé, cheio de ânimo. Mas por causa depois de um mensageiro da rainha, que aquilo veio aos ouvidos da rainha, e a rainha mandou dizer ao profeta, olha, se até ao meio-dia da manhã eu não te fizer como tu fizeste a todos estes homens, não é? Ou seja, ameaçou de morte. O que é verdade é que este homem, por causa dessa ameaça, ele desiste do seu ministério, ele vai para o deserto, ele caminha e ele está desesperado a pedir a Deus a morte. Ele diz, já chega, estou farto disto. Porquê? Porque provavelmente ele pensaria que aquele acontecimento tinha um impacto que não teve. Eu não sei se ele pensou que talvez a rainha ou o rei se convertesse ou não. O que é certo é que nada do que ele imaginou, idealizou, aconteceu. E ele ficou frustrado, ele ficou desapontado, ao ponto de desejar a morte. Mas quando lemos a história, percebemos que lá numa caverna, o Espírito de Deus vai falar com ele. E a primeira coisa que o Espírito de Deus diz àquele profeta Elias foi, Elias, o que é que tu fazes aqui? Por outras palavras, aqui não é o teu lugar. Por outras palavras, não foi isto que eu te mandei fazer. Por outras palavras, olha, para tu estás aqui quer dizer que deixaste de fazer aquilo que eu te mandei fazer. Quer dizer que deixaste para trás a minha chamada, deixaste para trás aquilo o meu propósito para a tua vida. E isso pode acontecer com a nossa vida também. Porque o desapontamento rouba-nos na nossa chamada. Não vale a pena, estou lá a fazer isto, ninguém liga, é um cansaço, eu levanto mais cedo, eu não sei o quê, tal. E a gente às vezes quer parar, a gente às vezes quer desistir, e a gente às vezes quer dizer assim, não vale a pena. Mas aquilo que o Espírito de Deus disse a Elias, o que é que tu estás aqui a fazer? Por outras palavras, o teu lugar não é aqui nesta caverna a choramingar, o teu lugar é fazer a obra para a qual eu te chamei para fazer. Mas o que é que levou àquela caverna? Um desapontamento. Então o desapontamento rouba-nos nos nossos relacionamentos. Não é? Por isso é que eu disse que esse é o plano de Deus, nós estamos comprometidos com uma igreja local, mas hoje muitos já não estão. O desapontamento rouba-nos nas nossas circunstâncias. Por isso eu disse, muitos viveram com visão, mas já não vivem. E o desapontamento rouba-nos na nossa chamada, naquilo que é o propósito de Deus, dar a vida de Deus que nos temos recebido, dar aos outros. E muitos pararam de o fazer. E porquê? Por causa de um desapontamento contínuo. Irmão, nós temos que aprender a trilhar esse caminho
ou essa estrada do desapontamento. Porque o desapontamento é algo que vai acontecer na nossa vida. Mas quando nós aprendemos a trilhar essa estrada, ele não tem o potencial de nos roubar. Nem nos relacionamentos, nem nas circunstâncias, nem na chamada que Deus tem para cada um. Mas vamos viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então qual é a solução? Provérbios capítulo 3. A questão do desapontamento é uma questão de confiança. Este é o meu primeiro ponto. Para trilharmos a estrada do desapontamento. É uma questão de confiança. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, a questão do desapontamento é uma questão de confiança. Confia no Senhor. Agora o versículo 6, eu quero dar uma chamada de atenção para os irmãos. Diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas a palavra reconhece-o, hebraica, é yada, que diz conhecer. É a mesma palavra, por exemplo, que está lá em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando diz assim, não precisam de abrir: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Essa palavra conheceu é a palavra iada. Esta palavra reconhece-o, reconhecer. Ou seja, o que a palavra de Deus está aqui a falar é de intimidade. Diga ao irmão lá, de intimidade. Quando ele diz reconhece-o em todos os teus caminhos, é em todos os teus caminhos. Olha, conhece-o. Ou seja, usa a ocasião do desapontamento para te chegares a Deus e aprofundares a tua intimidade com Deus. Usa esse tempo para cresceres em intimidade com Deus e Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai endireitar os caminhos tortos. Ele vai fazer com que as estradas que são difíceis de andar, elas possam se tornar fáceis para que tu possas caminhar. Ou seja, quando a promoção que tu estavas à espera não veio, o que a palavra de Deus está a dizer assim: olha, confia nele. Segundo, o que é que ele está a dizer? Olha, procura nesse tempo, usa esse tempo para te chegar a Deus, para teres intimidade com Ele, para conhecê-lo, porque Ele vai endireitar esse caminho que está a ser difícil e tortuoso. Ele vai tornar essa estrada mais fácil de caminhar. Ele não está a dizer que vai impedir que esse desapontamento aconteça, não. Ele está a dizer é que Ele vai te ajudar a caminhar por essa estrada do desapontamento, mas que Ele não vai ter o poder para te roubar ou para impedir de tu viveres a vida abundante que Deus tem para cada um de vocês. Então usa esse desapontamento para o conhecer melhor. Esse é o convite, por exemplo, do Salmo 23. Quando o salmista diz no versículo 1, né, o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. Olha o que diz no versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que é que ele está a dizer assim? Estás cercado de circunstâncias difíceis? Estou. Olha, as coisas estão a correr mal. Estão. Olha, veio um relatório médico que não estavas à espera. Veio. Olha, o casamento não está assim tão bom. Não está. O teu filho não está a ir à igreja. Não está. Os teus adversários são muitos. Olha, no meio dessa adversidade, o nosso pastor convida-te a sentar à mesa com ele. Porque mesa, ele está a falar do lugar de comunhão. Mesa fala do lugar de interação. Mesa fala de hospitalidade. Mesa fala do encontro íntimo entre aquelas pessoas. Então o que ele está a dizer é assim: quando esse desapontamento acontece, usa esse tempo para ter intimidade com Deus. Não use esse tempo para reclamar. Use esse tempo para te sentar à mesa com Ele. Diga ao irmão lá, só com Ele. Vocês imaginem aqui uma mesa com duas cadeiras, o Senhor e a tua. O nosso problema é que nós queremos trazer para a mesa todos esses inimigos. Ele diz que é na presença dos inimigos, mas não diz que é com. E os nossos inimigos é esse desapontamento. Pensem neste exemplo. Na caverna, a conversa de Deus para com Elias não foi sobre Jezabel.
não foi sobre Acabe. Nem tocou naquilo que aconteceu. Nós queremos sentar à mesa, mas queremos trazer os nossos problemas. Porque é isso que está-me a preocupar. Não, a Jezabel, já viste o que é que ele fez? E vai querer me matar. Não, e o outro? Olha o patrão, olha isto, olha aquilo, olha a mulher, olha o marido, olha o filho, olha... Ele nem confessou nada disso. Sabe porquê? Porque essas coisas só vão despoltar algumas coisas que Deus quer tratar contigo. Mas é à mesa, no lugar da intimidade. Ai, Deus não está preocupado comigo. Tá. Só que tudo isso foi apenas um meio para despoltar outras coisas aí dentro que Ele precisa tratar contigo. Mas só é tratado se nós sentarmos nesse lugar da intimidade, da comunhão, para que Ele possa tratar connosco. E parece que assim uma conversa de doidos, porque estou ali um fulano a querer me matar e ele não está a falar sobre morte. Está ali a Jezabel a dizer que vai me matar e Deus disse assim para o Elias, olha, o que é que fazes aqui? Só eu fiquei assim, não, estou lá mais 7.000. Olha, vais sair daqui, vais voltar para o teu lugar, vais à procura de um homem chamado Eliseu, vais chamá-lo porque ele vai ser profeta em teu lugar. Um homem quer-se morrer, ou seja, reformar, não quer mais nada, já chega. E Deus está-lhe a dar mais trabalho. Ele está a dizer, estás a focar no lugar errado. O desapontamento paralisa-nos porque nós nos focamos no lugar errado. Nós focamos nas coisas erradas. Por isso é que o desapontamento é uma questão de confiança. Então usa esse tempo para te chegar a Ele e procura conhecê-lo mais intimamente. Porque essas coisas que Deus permitiu está a despoltar algumas outras coisas que estão aí dentro de ti, que Deus quer tratar, Deus quer trabalhar, Deus quer moldar o nosso caráter para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Jesus Cristo. Amém? Então, senta-te nesse lugar. Em todos os teus caminhos reconhece-o. Em todos os teus caminhos procura a mesa. Procura esse lugar da comunhão com Ele. E Ele vos ajudará a trilhar essa estrada do desapontamento. Segundo conselho. Quando falamos de desapontamento, a fé é importante. A fé precisa de persistir. A fé precisa persistir, perseverar. Uma fé persistente. Gálatas, eu vou só citar capítulo 6, verso 9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Agora Tiago, ele diz assim, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando passares por várias provações. E porquê? Ele explica, versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então estamos a falar do tipo de fé que requer perseverança. Perseverança. Por isso é que Jesus diz, aquele que perseverar até ao fim será salvo. O desapontamento leva-nos a não perseverar. Por exemplo, nesta coisa das corridas, uma das coisas que eu tenho aprendido é que é preciso para perseverar é foco. Ou seja, não te deixes distrair. Ninguém corre e uma longa distância andar assim, olha, não. Se forem dois e se um for sempre a falar, aquele que vai sempre a falar, ele vai se cansar mais rápido. Por isso eles levam os fones, então, não se distrai, não olha para a direita, não olha para a esquerda, vamos lá, manter o ritmo. Foco. Na vida nós precisamos de foco. Outra coisa que nós precisamos quando toca a correr é uma força extra, que vem de uma reserva que tem cá dentro, que nós não sabemos que temos. Porque quando nós começamos a ficar cansados, a primeira coisa que a nossa cabeça diz é para. É ou não é? Quem é que sabe isso? E se nós obedecemos ao primeiro pensamento, nós paramos no primeiro quilómetro. Então o foco é importante, porque a cabeça está a dizer para, dói, e de facto dói, não estás a sentir, eu sinto. Mas quando a gente persiste um bocadinho mais, nós vamos perceber que vamos tirar uma força extra de uma reserva que nós nem sabíamos que tínhamos.
Quando a gente diz, estou com os braços para a boca, estou para morrer. Não. O professor um dia disse, olha, não, o teu coração, disse, o meu está já no máximo. Não está não, porque se estivesse no máximo não conseguias nem falar. Porque, pum, está muito longe ainda. Está uma reserva extra. E sabe o que eu quero dizer isto? Porque o que é que eu quero dizer com isto, irmão? Quando falamos do poder de Deus, o que é que nós pensamos? Em milagres, em curas e em libertações, certo? Concordam comigo ou não? E é verdade. Mas para sermos justos com o livro de Atos, o poder de Deus é manifesto em milagres, prodígios e maravilhas, sim. Mas também o mesmo poder é manifesto ou é visto na perseverança. O mesmo poder que se manifesta operando milagres, esse mesmo poder está disponível para a tua vida e para a minha vida. Para quê? Para nos ajudar a perseverar, para nos fortalecer, para nos levar a aguentar. Para que no meio das dificuldades, no meio de quando eu não entendo, no meio do desapontamento, quando eu não entendo o que é que está a acontecer, eu consiga dizer, sim, Senhor. Quando as coisas estão a acontecer o contrário, eu permaneço a dizer, sim, Senhor. Ou seja, esse poder de Deus está disponível não apenas para fazer milagres, mas para te fortalecer, para te trazer essa força extra que tu pensas que não tens, para perseverar. E mesmo no meio da dificuldade, nós podemos dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Porquê? Porque é uma questão como eu disse, a questão do desapontamento é uma questão de confiança. Nós sabemos que Deus continua a ser o Senhor. Ele continua a estar sentado no trono. Ele continua a ser o Senhor da minha vida. Ele continua a ser aquele que governa a minha vida. Então mesmo quando eu não entendo, eu vou ter a força de Deus para dizer, sim, Senhor. O que é que eu estou a dizer? Eu confio em Ti. A última palavra está nas Tuas mãos. Quando aquilo pelo qual eu orei não aconteceu, eu continuo a dizer, sim, Senhor, nada me vai separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada nem ninguém nos separa do amor de Deus. Quando nós fizemos 25 anos, aqui, teve cá o pastor Bob Nichols, que é que se lembra? Que ele falou sobre desapontamento. Eu estava a ouvir algumas notas dele e uma das coisas que ele disse acerca da oração, duas coisas foi esta. A primeira, quando oras e não recebes respostas, lembra-te, a resposta tardia ganha juros. Como num banco. E é interessante, estava a ler um livro do pastor da Elevation, Coisas Maiores, e ele estava a usar mesmo este exemplo. Que a nossa oração nunca é desperdiçada. Eu orei e não aconteceu. Foi um desperdício. Afinal, não valeu a pena. Não. Ele está a dizer assim, olha, é como o dinheiro no banco, fica a ganhar juros. A oração não respondida, ou que tu não recebes, lembra-te, ela fica a ganhar juros. E a segunda coisa que ele disse sobre a oração foi, quando Deus diz não, é porque Ele tem um sim melhor para ti. Diga ao irmão ao lado, quando Deus diz não, Ele tem um sim melhor para ti. Hebreus capítulo 10, 35, não abandonemos, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa de Deus. A promessa de Deus. Então o desapontamento quer nos levar a desistir, levar a ter aquela expectativa negativa. E o que nós estamos a ver é que nós precisamos de uma fé perseverante, de uma fé persistente, que mesmo quando há um não, eu sei que Ele tem a última palavra, então há um sim melhor para a minha vida, há um sim melhor para a tua vida, e lembra-te que o poder de Deus está disponível para a tua vida, para te fortalecer e permaneceres firme a perseverar. A perseverar. O poder de Deus não é só visto em milagres, porque isso é o maior milagre, é um dos maiores milagres. É essa conversa que nós não entendemos, não percebemos. As pessoas dizem, mas como é que ele continua a dizer, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, eu não vou desistir, eu vou dizer sim, Senhor. Porquê? Porque eu estou na expectativa daquilo vai acontecer? Não, porque o meu coração está nele, Ele continua a ser o Senhor da minha vida e Ele vai continuar a dirigir a minha vida. Então usa essa ocasião do desapontamento para aprofundar a tua intimidade com o Senhor. Porque se assim o fizeres, essa doença que enfraquece o coração, ela não vai ter poder sobre a tua vida. Lembra-te o que é que a palavra de Deus diz, que na fraqueza Ele é forte.
Lembra-se quando Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se afeiçoa ou se aperfeiçoa na fraqueza. Que nós possamos saber, Ele está connosco. E terceiro lugar e último, abraça o convite do céu. Diga, irmão, ao lado, abraça o convite do céu. Como é que nós vamos trilhar essa estrada do desapontamento? Primeiro, usando esse desapontamento ou esse tempo para aprofundar a nossa intimidade com Deus, sentando-nos à mesa. Segundo, lembrando que a fé é importante, mas é aquela fé que persiste, aquela fé que persevera, e que o poder de Deus está disponível para me ajudar a perseverar, independentemente das circunstâncias. E por último, vamos abraçar este convite do céu. Filipenses capítulo 3, verso 12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Está o apóstolo Paulo a falar. Mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Sabe o que é que ele está a dizer, irmãos? Por outras palavras, há mais de Deus para a minha vida. Diga, irmão, lá, há mais de Deus para a tua vida. Aquilo aconteceu. Há mais de Deus para a tua vida. Não, mas aquilo aconteceu. Há mais de Deus para a tua vida. A tua vida não terminou. A tua vida não ficou aí. Há mais de Deus. Então se há mais, então vamos lá caminhar em direção a esse mais. Olha o que diz aqui no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgue havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Se há mais de Deus, diga, irmão, lá, deita fora o passado. Sabe o que é que devemos fazer? Algumas coisas do passado, colocá-lo num lugar, fechar a chave e deitar fora a chave. O que ele está a dizer assim? Deita isso para trás das costas. O que Deus estava a dizer a Elias, deixa lá estar o Acabe, deixa lá estar a Jezabel, continua focado naquilo que eu tenho para ti. Esquece o passado. Já foi mal demais tu viveres o que viveste, mas será pior ainda se deixares que aquilo que tu viveste continue a estragar o teu futuro. Deixa isso para trás, mete isso para trás das costas e continua em direção ao alvo, porque há um convite do céu. E olha o que diz aqui no versículo 14: prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a palavra vocação, no grego diz klesis, que tem este significado: convocação, convite para uma festa, convite divino para abraçar a salvação de Deus. O que a palavra de Deus está a dizer assim: há um convite do céu para a tua vida, para abraçares a salvação de Deus. E a pergunta é: se eu tenho um convite do céu para abraçar a salvação de Deus, não vai ser pessoas, não vai ser circunstâncias, não vai ser nada nem ninguém que me vai impedir de desfrutar da bênção da salvação que vem do nosso Deus. A mesa da graça está disponível. Há um convite do céu. Igreja, vamos ficar de pé.